E aí pessoal, como é que vocês estão? Nesse vídeo de hoje o que é que a gente vai fazer? Aqui eu estou no meu tema Warehouse, tá? E eu estou na página do carrinho. Esse é um bug muito comum. Quando você clica aqui no checkout, no botão grande do checkout, você tem o seu redirecionamento para YAMP, certo? Aqui eu não configurei meus meios de pagamento, né? Então eu não consegui finalizar o meu redirect, mas perceba que eu fui redirecionado, né? Então ele está funcionando. Contudo, apesar de ter dois botões, o de baixo não é assim. Quando eu clico nele, o que é que acontece? Ele só recarrega a página, tá? Eu vou te explicar como é que você faz para ocultar esse botão e trabalhar apenas com esse. Ah, Paulo, mas eu quero ocultar esse aqui e trabalhar só com grande. Pode também, tá bom? Mas vamos lá, eu vou te explicar o porquê desse conflito, tá? Eu vou tentar te induzir a pensar um pouco sobre o porquê que isso acontece, para caso você tenha um tema similar a esse com problemas parecidos, você consiga adaptar a solução. Fechou? Primeiro passo que a gente vai fazer é aqui no tema, você vai em duplicar código, né? Duplicar tema na verdade, para ter uma cópia de segurança. E depois eu venho em editar código. Aqui no meu editor de código eu vou até Sections. E em Sections eu vou buscar por cartemplate.liquid. Beleza. O que é que eu vou localizar agora? Agora eu preciso encontrar meus dois botões, tá bom? Aqui, ó. Esse é o meu primeiro botão, aqui no meu tema, nesse tema que eu estou usando como exemplo, não essa versão do Warehouse na verdade. Ele está na linha 48, mas normalmente ele oscila aqui entre a 45, 52, mais ou menos fica por aqui, tá? Aí você consegue identificar ele por essa funçãozinha aqui, ó, button submit checkout. Esse é o meu botão. Vamos lá. Qual é o meu segundo botão? Eu vou até lá embaixo. Ah, acho que eu encontrei. Pronto. Deve ser esse. Como eu acabei de baixar esse tema só para fazer esse vídeo, eu ainda não testei, né? Então vou colocar um 12 aqui só para a gente ter certeza que estamos editando o elemento certo. Então você vai ter o prazer de ver a gente fazendo em tempo real aqui. Vamos lá. Pronto, 12, esse mesmo. Então fechou. Vamos lá. Beleza, Paulo, tem os dois botões. Esse segundo fica na linha 432, tá? O que é que a gente vai fazer? Lembrem-se, o erro tá nesse botão aqui, certo? Então, em tese, a gente só precisa excluir o botão, não é isso? Errado, é porque a falha não é no botão. Mas eu vou excluir para você ver o que acontece quando a gente exclui. Pronto, eu não tenho mais esse botão, mas o meu pequeno agora redireciona para o checkout nativo da Shopify, né? Então beleza, o problema não foi resolvido. E agora, Paulo, o que é que eu faço? Agora é simples. Eu vou te explicar o porquê que o simples fato de excluir não resolve. Aqui eu sempre falo sobre uma estruturazinha chamada form, né? Mas eu nunca me aprofundei. O form, o que é que ele faz? Ele vai definir, nesse caso, deixa eu pegar aqui, se encontra. Ele vai definir basicamente para onde a nossa informação vai, que é o que a gente chama de endpoint, para onde ele vai mandar esses dados. Então a gente tem form da página do produto, né, que a gente vai mandar informações para um determinado lugar. A gente tem form lá no formulário, form no formulário foi ótimo. No formulário onde o usuário ele preenche os dados dele de login, né, tem as informações do usuário. Então a gente tem esse form lá também para capturar essas informações e mandar aqui, ó, para clientes. Então endpoints nada mais é do que os destinos que vão receber esses dados, né? É dessa forma que a aplicação entende. Ah, beleza. Eu vou mandar essa informação para onde aqui? Ah, vou mandar para o checkout, então vou mandar aqui para pedidos. Então ele vai usar esses forms para direcionar esses dados, certo? Quando acontece da aplicação tentar se integrar com o form, né, e ela não conseguir, tá bom?
O que é que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa entender, né, se o problema pode ser solucionado simplesmente excluindo o form, que é o que a gente vai fazer nesse momento, tá? Então, Paulo, beleza. Eu vou excluir o form, Paulo. Então eu só apago tudo aqui e tá tudo feito, certo? Certo e errado. Por quê? Se eu excluo todo o form, o que é que acontece? Eu vou perder informações aqui do meu cabeçalho. Eu perco títulos, eu perco personalizações do CSS, que são os espaçamentos. Deixa eu atualizar aqui, você vai entender melhor. Tá vendo? Ó? Todos os elementos foram puxados para cima. Por quê? Porque aqui dentro do meu form eu tenho um container. O meu container está setado, ó, meu cabeçalho, está setado o título da página, está setado em coisas aqui, eu tenho até descrições aqui. Ah, Paulo, então agora deu ruim. Como é que a gente consegue fazer então para resolver isso? Pronto. Primeiro, a gente não vai excluir, a gente vai comentar. O comentário nada mais é do que um código que você coloca na sua aplicação e ela continua existindo dentro da sua estrutura, mas ela não executa, entende? Ou seja, ela existe, mas não é funcional. O comentário que a gente vai usar aqui é esse aqui, ó, menor que, interrogação, 2 tracinhos. Então tudo que está aqui dentro ele vai parar de executar. Eu não curto muito usar esse quando eu tenho o Liquid aqui dentro, tá? Eu fico com receio de dar alguns bugs, então eu não recomendo muito a gente usar esse. Mas você pode usar, a gente usa muito esse em HTML. Ah, Paulo, se você não curte usar esse, tem um outro que você gosta? Tem, que é o que eu mais acho interessante para usar na Shopify. Ele também é simples de fazer. Que é assim, ó. Aí você digita comment e aqui embaixo você digita end comment. Tá? Ou seja, tudo que está dentro do na verdade, o comment e o end comment ele vai parar de funcionar. Ah, Paulo, mas não é a mesma coisa que excluir? É, de certa forma é, só que você continua com sua estrutura. O porquê que aqui é interessante? Vamos lá. Eu não testei aqui, ó, mas se você clicar aqui você vai ver como ele já redireciona para YAML, viu? Naquela forma que a gente excluiu lá o form a primeira vez. Aqui eu atualizei a página, né? Então já está comentado. Então é a mesma coisa. Ele já está funcional, né? Ele já redireciona para YAML. Eu vou resolver agora só a questão visual dele. Como é que você faz isso, Paulo? Lembra, o que é que a gente precisa identificar aqui? Que a gente quer ocultar essas estruturas do form e do botão, mas eu quero a do cabeçalho ainda, tá? Então, eu vou fazer o que? Tudo que está aqui dentro, ó, eu vou ignorar essa do form, os dados de entrada, os inputs, e vou copiar só esse aqui, ó, do cabeçalho para baixo. Na verdade, dessa classezinha aqui, ó, a div do container. Tudo que está aqui dentro eu vou setar ela. Copiei e vou colar aqui, ó, acima desse comment aqui. Vou dar um espaço a mais, não precisa, você pode colocar, dá só um espaçozinho mesmo e colar. Aqui eu tenho a mesma estrutura que eu copiei aqui abaixo. Fechou? Só que o que eu não quero é o botão. Eu não quero mais esse botão. Então aqui eu posso excluir. Tá? Ou seja, eu peguei tudo que tinha aqui dentro, colei fora, porque ele fora do comment ele consegue ser renderizado, né? Ele fica funcional. E tirei o botão. Tá? Então eu tenho de volta aqui meus dados do meu container, do cabeçalho, do meu título e as estruturas das minhas informações de frete grátis aqui, ó, tá? Apesar da classe ser page description, mas aqui é de frete grátis. Vamos salvar, vamos dar uma atualizada. Ó, tenho de novo minhas informações, ó. Você está elegível para frete grátis, título do meu carrinho. Eu tenho de novo o meu alinhamento do CSS, ou seja, isso aqui não está colado aqui no topo, que fica horrível. Agora
Vamos para a prova final. Será que eu estou redirecionando para YAMP? Sei não. Vamos testar. E bingo! Resolvido o problema. Então, pessoal, como eu comentei no vídeo anterior, a função, tá, de pular carrinho, ele não resolve bugs. Quem está chegando agora que não está entendendo o que eu estou comentando, é porque no vídeo anterior, tá, eu falei sobre alguns usuários que estão tentando utilizar um script que eu disponibilizei aqui para pular, aliás, para ser redirecionado para a página do carrinho, e eu comentei que isso pode ser usado para driblar alguns problemas, tá? Entre a integração da YAMP e do carrinho. Mas como pode fazer isso? Através da função de gaveta, tá? Um redirecionamento não resolve integrações. As integrações são reflexos de conflitos dentro das estruturas. Nesse caso aqui, é o form que está conflitando, tá bom? Então, quando a gente comenta esse form, o de baixo ele passa a funcionar. A YAMP ele está integrado a ele, faz o redirecionamento como deveria. Ah, Paulo, eu não quero usar esse, eu quero usar o pequeno de baixo. Pode ser feito? Pode, mesma coisa. Encontra o botão lá, coloca comment, end comment no de baixo, que o de cima já estava redirecionando para YAMP, viu? Super simples. Esse é o segundo vídeo da série Corrigindo Bugs entre YAMP e Warehouse, mas como eu disse, se você tiver uma boa visão e um senso crítico afiado, você vai conseguir adaptar essas funcionalidades para outros temas, tá bom? Caso não consiga, ou você prefira que algum especialista execute para você, o número de contato está na descrição, tem um e-mail também para atendimento. E dúvidas, só postar aqui embaixo nos comentários.